Fala, YouTube! Tá procurando o que assistir na Netflix? Então fica aí que já já eu te dou algumas sugestões. Meu nome é Pedro Santana e você está assistindo Abaixo da Crítica. Bom, YouTube, no episódio de conversar sobre 20 filmes que estão no Netflix Brasil que você tem que assistir. Uai, boa? Tipo, top 20 filmes na Netflix? Não, na verdade eu peguei 5 gêneros lá no Netflix e peguei 4 filmes de cada. Não gostou da ideia, não? Ah, Não, acho uma boa. Bom, YouTube, antes de começar esse vídeo, gostaria de fazer um convite para você que é fã de filmes, séries, críticas e tudo mais que tem a ver com o mundo do cinema. Se inscreva aqui no canal, tem vídeos novos sobre esse tema toda terça, quarta, sexta e domingo. Bom, YouTube, então aqui meu objetivo não é fazer um top 20 filmes que estão no Netflix atualmente, nada disso. Eu simplesmente peguei 5 categorias aí, mais especificamente ação, drama, comédia, suspense, terror e também ficção científica. Lá no Netflix selecionei 4 filmes de cada, 4 filmes que eu acho excelentes, mas que pouca gente assistiu, então talvez filmes que você ainda não tenha visto e por isso boas sugestões. Começando com a categoria ação, nós temos The Raid, ou Operação Invasão, um filme aí que é basicamente totalmente voltado a artes marciais. O roteiro é quase uma desculpa para que os personagens principais se enfrentem em lutas de Kung Fu altamente coreografadas e muito bem executadas, no estilo Gun Fu. Então se você sim for fã de filmes do estilo de John Wick, com certeza você vai apreciar. E já aproveitando aqui uma indicação bônus, nós temos The Raid 2, que é uma história bem mais legal que o The Raid original, mas com o mesmo nível aí de ação ao longo de todo o filme. Filme altamente engajante, bem executado. Enfim, pra você que gosta de ação, é um prato cheio. Heat ou Fogo contra Fogo é um clássico aí do Michael Mann da década de 90. Michael Mann é um diretor que é muito apreciado aí na comunidade do cinema, mas não tão conhecido aqui no Brasil. E esse foi o primeiro filme a estrelar Al Pacino e Robert De Niro dentro do mesmo filme, contracenando. Realmente é um filme bastante interessante, que o Robert De Niro é um vilão, é um ladrão de bancos, e o Al Pacino é um policial que está tentando capturá-lo. Então realmente o filme funciona muito bem em todos os níveis, no nível de ação, de drama, tudo é muito bem executado, tudo é muito preciso, e a direção do Michael Mann é muito distinta, aí realmente conseguindo capturar desde as cenas de ação dentro dos bancos, as cenas de perseguição de carro e até mesmo a cena mais icônica desse filme, que é o Robert De Niro conversando com o Al Pacino ali dentro de um restaurante, uma cena elétrica. Realmente a performance dos atores é fantástica, então vale a pena você assistir Heat ou Fogo contra Fogo. Sicário é um filme dirigido por Denis Villeneuve, que para mim é um dos grandes diretores da atualidade, dirigiu aí Arrival, Incendies, entre outros tantos. Vai também dirigir o Blade Runner 2049, que está estreando esse ano. E realmente é um filme que vale a pena assistir, porque é um filme diferente aí dentro desse gênero de policial. Tem atuações excepcionais aí da Emily Blunt, Josh Brolin, Benicio Del Toro, e também é um filme que conta com uma mensagem mais profunda, uma discussão pontual, relevante aí sobre a atuação da polícia nos Estados Unidos, aí na fronteira com o México, na luta com os cartéis, etc e tal. Então é um filme bem tópico, muitíssimo interessante, cinematografia maravilhosa aqui feita pelo Roger Deakins, realmente super indico Sicário. Un Prophète, com certeza destruir a pronúncia em francês, é um filme aí que é basicamente uma mistura de Prison Break com O Poderoso Chefão. Então se eu não conseguir te vender nessa sinopse, eu não sei o que vai te vender. Realmente é um filme bastante original aí, francês. O cinema francês é bastante peculiar aí, realmente carrega um pouco desse estilo mais absurdista, mais excessivo. E esse filme aqui é um retrato perfeito disso, conta com atuações muito legais, um roteiro extremamente original aí, com uma premissa muito legal. Eu acho que vale super a pena ver Um Profeta. A Prophet, um profeta, deve ser o mesmo título em todas as línguas, eu imagino. Passando então para a comédia, nós temos aí In Bruges, ou então Na Mira do Chefe, um filme misturando Colin Farrell e Brendan Gleeson, que é mais uma comédia negra misturada com ação, assim, mas é muitíssimo interessante, não encontro com uma atuação legal do Ray Fiennes. É um filme muito diferente, muito original, assim, realmente que ele tem uma proposta muito interessante de tipo, mergulhar em um mundo diferente, com um contexto diferente. Ele faz uma construção de mundo muito interessante, as cenas de ação são muito legais, a comédia é muito engraçada, aquele humor mais seco, mais áspero britânico, realmente para mim funciona super bem. Se você é fã dos filmes do Shane Black, aí, Kiss Kiss Bang Bang, The Nice Guys, com certeza você vai gostar de In Bruges. Scott Pilgrim contra o Mundo é um filme dirigido por Edgar Wright. Eu tô aí no hype do Edgar Wright recentemente, já falei isso antes, porque Baby Driver vai estrear, um dos filmes que eu tô mais ansioso para ver esse ano, inclusive me chama aí, Sony, por favor. Eu vi recentemente também os outros filmes do Edgar Wright, Shaun of the Dead, Hot Fuzz, mas enfim, Scott Pilgrim conta com todos os traços desse diretor, que tem transições fantásticas, sempre close-ups estratégicos, um estilo de direção extremamente estilizado,
personagens muito únicos e bem característicos e bem explorados, então realmente esse tipo de humor aí do Edgar Wright também que é muito legal, que é muito autorreferencial, muito metalinguístico, digamos assim, um filme super legal pra você assistir se você for fã de quadrinhos, fã de comédias, realmente vale a pena. Scott Pilgrim. Chef é um filme super leve aí, estrelado e dirigido pelo Jon Favreau, que é o diretor do primeiro Homem de Ferro, e acompanha a história de um chefe de cozinha que acaba abandonando seu lugar em um restaurante tradicional, comprando um food truck, realmente tentando resgatar a essência da sua própria culinária. Um filme que tem uma fotografia muito legal, tem uma atuação bem interessante da Scarlett Johansson, dinâmicas muito legais entre os personagens, uma grande atuação do Jon Favreau. Com certeza, se você não estiver assistindo nada agora, pode assistir Chef, e você não vai se arrepender. Acho que a maioria das pessoas vai gostar desse filme. Sing Street é um filme aí que é meio que uma comédia, meio que um musical, meio que uma homenagem aos filmes do John Hughes aí, Gatinhos Gatões, Clube dos Cinco, Curtindo a Vida Doidada. E realmente, pra quem gosta desse tipo de filme, é um prato cheio. Esse humor adolescente aí, mais irreverente, com músicas extremamente legais, personagens muito bem desenvolvidos, atuações muito multifacetadas. Realmente é um filme bastante legal aí pra você ver se você não estiver fazendo nada, se você estiver procurando algum filme mais diferente, aí, independente, com uma vibe legal. Realmente Sing Street vale a pena. Vou dar uma falhada minha voz agora, credo. Passando pra ficção científica, nós temos District 9, ou Distrito 9, eu acho, dirigido pelo Neil Blomkamp, estreando o Sharlto Copley, um filme bastante interessante porque ele tem uma abordagem mais documentarial aí para ficção científica. Um filme é como se fosse uma simulação daqueles filmes que se acha as imagens depois do fato, como Atividade Paranormal, Bruxa de Blair, etc e tal. E realmente ele leva essa abordagem para um contexto da ficção científica que tem um comentário social sobre a apartheid na África do Sul, um design de sets e personagens muito interessante, e realmente todo o conceito do filme, toda a premissa é bem executado. Um filme que vale a pena ser assistido aí. Se você é bem fã de ficção científica, com certeza você vai gostar de District 9. Looper é um filme dirigido por Rian Johnson, que é inclusive o diretor de Star Wars Episódio 8, e basicamente foi esse o filme que chamou a atenção aí da Lucasfilm, da Disney, porque é uma história bastante legal, envolvendo viagem no tempo. Basicamente a premissa é que no futuro é tão difícil cometer um homicídio que os mafiosos começaram a mandar as pessoas de volta no passado para os assassinos que eles contrataram lá, e aí esses assassinos matam essas pessoas. Conta com atuações muito legais aqui do Joseph Gordon-Levitt, do Bruce Willis. Realmente um roteiro cheio de surpresas para você, sempre te mantendo muito engajado, muito vidrado na história. As atuações são incríveis, então realmente vale a pena assistir Looper. The Adjustment Bureau, ou Agentes do Destino, mostrando Matt Damon e Emily Blunt, que é meio que um mix de comédia com ficção científica, é bem naquele estilão do filme About Time, mostrando o Donald Gleason e a Rachel McAdams, mas aqui num tom mais contemporâneo, digamos assim, porque o Matt Damon interpreta um político que acaba conhecendo aí uma mulher que ele nunca tinha visto na vida, tem um romance louco com ela e acabam que forças maiores, assim, digamos assim, então ou separar. Não vou dar muito mais pontos além disso, que é legal entrar nesse filme sem saber quase nada, mas realmente é um filme extremamente interessante, com uma premissa muito bem executada, e ele consegue tratar de viagem no tempo sem entrar em paradoxos, o que é muito legal, porque na verdade não é bem viagem no tempo, né? Quando vocês verem um filme, vocês vão entender. E realmente esse filme, ele me fez até indagar se o Matt Damon e a Emily Blunt já tinham sido casados, já tinham tido um relacionamento, porque a química deles é inacreditável. Então, se você gosta de ficção científica, romance, The Adjustment Bureau, Os Agentes do Destino. THX 1138, ou THX 1138, é um filme dirigido por George Lucas, o primeiro filme do George Lucas, aí, o idealizador da saga Star Wars. É realmente um filme bastante diferente. Ele tem uma premissa muito parecida com aquele filme Equilibrium, que eu já citei aqui no canal, onde basicamente, num futuro distópico, as emoções foram consideradas ilegais para tentar manter a paz e a ordem aqui. É um filme muito distinto, aí, com uma paleta de cores toda voltada para cores mais secas, para brancos, etc e tal. E realmente tudo parece um hospital, meio um hospício, meio hermético, assim, é muito diferentão mesmo. Vale a pena nem que seja pela curiosidade. Tem uma belíssima atuação aqui do Robert Duvall também, e é um filme que é um bom parâmetro de ficção científica hard sci-fi aí, se você quiser dar uma olhada. THX 1138. Passando pro drama, nós temos 71 ou 71 Esquecido em Belfast, que é um filme baseado em fatos reais, estreando Jack O'Connell, que basicamente conta a história de um pelotão que vai lá para Irlanda do Norte e tenta pacificar uma situação em Belfast, e como um soldado acaba se perdendo no meio disso tudo. Realmente é um filme bastante tenso, que você fica lá engajado do início ao fim. A atuação do Jack O'Connell é excelente. É um filme que eu já tinha citado anteriormente aqui no canal em 2015, eu acho que vale muito a pena ver. Não é tão voltado para o lado da ação, é realmente mais voltado para o drama, apesar de ter um bom pedaço do filme aí que conta com cenas de ação, mas é uma coisa bem mais focada na realidade, bem mais tangível. Então, esse é o tipo de filme que você está procurando, 71. Good Will Hunting, Eugênio Indomável, um filme dirigido por Gus Van Sant, que rendeu um Oscar aí
pro Matt Damon e pro Ben Affleck, mas não foi de atuação, e sim pelo seu roteiro original, também conta com uma atuação fantástica ali do Robin Williams. É um filme muito legal, acompanha a história de um gênio da matemática que acaba não se vendo de uma maneira tão assim positiva, e como é que a sua vida tá entrando numa espiral de negatividade, e como ele é salvo basicamente pelo personagem do Robin Williams. E é tudo muitíssimo bem encaixadinho aqui nesse filme, muito fechadinho, muito coeso, bastante emocionante. Então se você gosta desse tipo de filme, com certeza dá uma olhada em Good Will Hunting. The Imitation Game, ou Jogo da Imitação, é um filme dirigido por Morten Tidlum, estrelando Benedict Cumberbatch interpretando o Alan Turing, uma das grandes figuras desconhecidas aí talvez da nossa história, uma das grandes figuras relevantes para a existência do computador aí, que você está me assistindo, ou seja, do celular. Enfim, o Turing foi um precursor da questão da computação ao desenvolver uma máquina aí que ajudava os britânicos a decifrarem códigos dos nazistas na Segunda Guerra Mundial. E realmente mostra todo o conflito interno e externo do Turing, que ele foi realmente perseguido pela sua sexualidade, em um tempo que homossexualidade era um crime, etc e tal. Então realmente foi bastante dramático, muitíssimo bem executado, e realmente conta com atuações fantásticas aí da Keira Knightley também. Foi um dos meus filmes favoritos aí do ano de 2015, The Imitation Game. Cinderella Man é um filme estrelando Russell Crowe, que conta a história de um boxeador na década de 20, aí na época da Grande Depressão, e é um dos bons filmes aí que conta sobre esse tema. Eu não achei muitos filmes, realmente desenterrei esse filme um dia em que um amigo meu, o Eduardo, me pediu um filme que se falasse sobre a Grande Depressão, etc e tal. Eu tinha pensado nesse na hora, realmente conta com uma performance muito legal do Russell Crowe, uma história altamente emocionante, altamente engajante. Ele tem uma mágicazinha da Disney ali por trás, com certeza vale a pena Cinderella Man. Finalmente, indo pro suspense / terror aí, que basicamente eu quero dizer que é um thriller, mas é difícil de falar esse português, nós temos primeiramente aí Os Suspeitos, ou Prisoners, mais um filme aí do Denis Villeneuve. Sim, eu sou um fanboy declarado do Denis Villeneuve, e realmente ele conta com uma atuação fantástica aí do Jake Gyllenhaal, mais uma desse grande ator aí. Também temos o Hugh Jackman, nosso querido Wolverine, em uma atuação extremamente convincente também. É um filme muito complexo e denso e cheio de reviravoltas e coisas diferentes acontecendo no roteiro, e uma cinematografia muito distinta. Realmente esse filme é fantástico, na minha opinião. Ele é um pouco pesado, assim, mas num sentido de violento. Ele é mais pesado mentalmente, assim, é um filme meio emocionalmente cansativo, assim, sabe? Você sai do filme desgastado, assim, mas às vezes isso é bom. No caso desse filme, isso é excelente. Esse filme é engajante do início ao fim, vale super a pena Os Suspeitos. Eu tô falando muito engajante hoje, uma palavra legal hoje. A palavra do dia é engajante. Nightcrawler é um filme estrelando Jake Gyllenhaal, em português eu acho que é O Abutre, e eu fico indignado até hoje como é que o Jake Gyllenhaal não ganhou o Oscar por esse filme. Inclusive ele nem foi indicado ao Oscar por esse filme, que eu achei um pequeno absurdo aí da academia. E realmente é um filme que é muito diferente, muito distinto, porque você não consegue empatizar nem simpatizar muito bem com o personagem principal, interpretado pelo Jake Gyllenhaal, mas mesmo assim ele é magnético, você não consegue deixar de olhar para o que está acontecendo. Os americanos meio que caracterizam isso como você está vendo uma batida de carro em câmera lenta, você não consegue parar de olhar. É meio que isso, você não sabe para onde a história está te levando. E ela tem um efeito muito interessante, que é quando você não empatiza e nem simpatiza pelo personagem, é estudado, que na verdade você vê tudo através dos olhos do personagem, como se você estivesse vivendo aquela situação. Então tudo fica muito mais intenso por conta desse fator. Realmente é um filme extremamente bem executado. Nightcrawler. Seven é um clássico aí dos thrillers, dirigido por David Fincher, estrelando Brad Pitt e Morgan Freeman. Realmente é um filme de detetive bem legal, muito preciso, naquele bem estilão do David Fincher, que é muito perfeccionista, que presta atenção em todos os detalhes. E aqui os detalhes são extremamente tensos, porque é tudo muito extremo aqui nesse filme, tanto na questão da violência, das imagens gráficas, etc. Inclusive Seven até hoje é o padrão de muita gente, inclusive da minha mãe, para ser um filme muito violento ou não, mas eu acho que é um filme que super vale a pena, realmente, tirando após as camadas do choque aí que o filme te passa, porque realmente essa foi a intenção do Fincher. O Fincher não te mostra nada que ele não tem certeza que você deva ver para entender o filme, então realmente é o estilão dele e para mim funciona demais. Seven. Rush é um filme mais de terror típico mesmo, que conta uma história muito original aqui, onde um invasor entra em uma casa de uma mulher surda, então ela não consegue muito acompanhar os movimentos dele. A gente tá numa onda aí de originalidade dos filmes de terror que eu acho bastante interessante, aí com Fragmentado, com Corra, Ao Cair da Noite, esse tipo de filme. Então realmente esse é mais um dessa leva aí, It Follows, Lights Out, então é bem nessa linha aí dessa nova geração aí do terror que eu tenho gostado bastante. O terror na década de 80 e 90 foi uma reciclagem aí de história de franquia, agora tá realmente num momento muito mais legal, muito mais original. A gente abandonou um pouquinho aquelas questões de filmes para sustos baratos, então realmente Rush é um filme que se enquadra nessa categoria de um filme bastante tenso, bastante envolvente,
e consegue realmente te deixar aterrorizado, mas num sentido muito mais realista, assim, muito mais profundo, porque você sabe que é uma coisa que talvez poderia acontecer com você, esse tipo de situação. Então realmente é um filme que eu recomendo bastante para quem gosta de filmes de terror. Então esse é o YouTube, se você gostou do vídeo, clica aqui na marca d'água para se inscrever no canal, dá um joinha, que ajuda a gente bastante com outras séries, críticas e tudo mais que tem a ver com o mundo do cinema. Deixe nos comentários se você gostou das minhas indicações, deixe nos comentários também as suas indicações para filmes que todo mundo tem que ver no Netflix. Então esse é o YouTube, até a próxima.